E aí, internet? No episódio de hoje, a gente vai fazer uma animação. Não dá para chamar de jogo porque não vai ter nenhuma interação com nossos jogadores. As pessoas vão entrar, elas vão assistir a nossa animação como se fosse um filme. E o que a gente vai aprender hoje é uma forma de fazer o efeito de animação. Você já experimentou fazer uma animação em bloquinho de papel? Cada folha é um pedaço pequeno da animação, e aí quando a gente passa elas repetidamente, causa a impressão de movimento. E até os filmes funcionam assim também. E hoje o nosso personagem vai se movimentar de uma forma parecida. O nome do material de hoje é Pegue o Ônibus, mas a gente vai fazer isso numa temática espacial. Então vamos começar um projeto novo. Vou entrar em scratch.mit.edu e confirma se você já fez login para não perder o projeto. Vou clicar em criar. Antes de começar qualquer coisa, eu vou limpar o projeto. Deixa eu dar um nome para o meu projeto. Pegue o ônibus. E na verdade vai ser um ônibus espacial. E como o tema é de espaço, o nosso cenário vai ser a Lua. E eu vou adicionar um foguete também. Selecionar um cenário. Vou pesquisar aqui. Achei a Lua. E agora eu vou adicionar um ator que vai ser o foguete. Você sabe como fala foguete em inglês? É rocket. Se eu escrever R-O-C-K, ele vai achar o ator que a gente está procurando aqui. E na nossa história de hoje, o astronauta vai andando até o foguete para o foguete partir a tempo. E no final vai ter um perigo que eles vão ter que escapar. E a gente já vai começar fazendo a animação do nosso foguete. Para um ator andar para frente no Scratch, a gente tem um bloquinho chamado Mova Tananã Passos. E quando eu clico nesse bloco, o nosso ator dá um passinho para frente. Tem algo errado aqui, ele está dando um passo para o lado. No Scratch, quem vai dizer para qual lado o ator está se movendo é a direção. E no Scratch, os atores começam apontando para a direita. E olha que estranho que está acontecendo aqui. A direção está apontando para a direita, e quando eu clico no bloco, ele anda para a direita. Só que o meu foguete está apontando para cima. O que é isso? E aí, para resolver isso, a gente vai mexer na fantasia do nosso ator. O Scratch sempre assume que as fantasias estão viradas para a direita. Então, qualquer ator que você fizer que vai ter uma direção que ele está apontando, é importante que ele sempre esteja virado para a direita na fantasia do Scratch. Vou mostrar como é que a gente vai fazer. Na animação de hoje, a gente só vai precisar de duas fantasias. Uma do foguete andando e outra do foguete parado. Então, vou apagar todas as fantasias aqui que eu não vou usar. A primeira fantasia, Rocket Ship A, eu vou chamar de voando. A última fantasia, que é sem o foguinho, eu vou chamar de parado. E é legal nomear as coisas para a gente não se perder depois. Vou apagar as fantasias que eu não preciso. E agora o seu projeto deve ter um foguete voando e um foguete parado. Só que a direção dele ainda não está funcionando. Para corrigir isso, eu vou na fantasia do ator, clicar na setinha, vou selecionar tudo. E essa setinha com curva vai me deixar rotacionar o meu ator. E se eu segurar a tecla Shift, que ela fica do lado esquerdo do teclado, ele vai me permitir rotacionar de forma que ele sempre fica retinho. E eu vou apontar para a direita a minha fantasia. E toda fantasia no Scratch, ela tem o seu centro. Vou aumentar o zoom aqui para você ver. Quando eu clico para arrastar um ator, ele mostra uma mirinha no meio da tela. E é importante que o nosso ator sempre esteja nessa mirinha. Para quando ele rotacionar, ele vai rotacionar no eixo certo. Agora o meu foguete está apontando para o mesmo lado da seta. Só que eu tenho que fazer isso com as duas fantasias. Então vou fazer a mesma coisa. Vou selecionar tudo, segurar o Shift, girar aqui para o lado e colocar o ator no centro da fantasia. Então o foguete geralmente anda para cima. Então vou colocar a direção 0, que significa apontando para cima. Para facilitar um pouquinho entender como a direção funciona, pensa num relógio de um ponteiro só. Onde esse ponteiro estiver apontando, é para onde o nosso ator vai estar olhando. Só que o foguete ele vai começar parado, então eu vou selecionar a fantasia parado aqui. E lembra que para um código ser ativado, ele precisa começar de topete. E a nossa animação vai começar a rodar assim que a bandeira verde for clicada. A bandeira verde é como se fosse o início do jogo, o Start Game. E o jogador vai clicar nela quando ele quiser iniciar o jogo. O bloquinho de topete que representa essa bandeira está aqui em Eventos. E ele se chama Quando Bandeira For Clicada. Ó, cliquei na bandeira. Cliquei na bandeira, o foguete subiu um pouquinho. Só que ele só está se movendo um pouquinho. Deixa eu aumentar a quantidade de passos que ele vai dar. Vou mudar para 100. Olha, ele andou mais. Só que não parece que ele está animado de um lugar para o outro. Parece que ele se teletransportou, né? O que a gente quer é dar o efeito de animação. Igual aqueles bloquinhos de papel. Como se eu estivesse movendo 10 passos várias vezes. Assim. A forma mais simples de fazer isso é eu colocar vários mova 10 passos um embaixo do outro. Mas ele ainda continua estranho, porque ele ainda assim moveu tudo de uma vez.
Isso acontece porque o nosso computador ele é muito rápido, mas muito rápido mesmo. Então ele faz isso tão rápido que a gente pensa que ele fez tudo na mesma hora. E aí ele fez tudo isso num piscar de olhos e a gente nem percebeu. Para a gente conseguir perceber essa animação, a gente vai ter que usar um bloquinho pro nosso computador poder dar uma respirada. E esse bloco é o espere. Ele tá aqui em controle e ele tem aqui, ó, espere 1 segundo. Vou testar. Já parece uma animação melhor, mas ela ainda tá meio lenta, né? Esse espere 1 segundo deixou o nosso computador muito preguiçoso. Então vamos diminuir um pouquinho esse número. Esse número ele precisa ser maior do que 0, mas ele também não pode ser tão grande quanto 1. Então a gente vai achar um número quebrado entre o 0 e o 1. No Scratch a gente representa esses números com ponto. Vou colocar aqui 0.1 para a gente testar. E eu vou colocar isso em todos os espere. Vamos testar. Opa, gostei. Tá ficando promissor. E aí, se eu quiser que ele vá mais longe, eu só vou colocar mais bloquinhos aqui. Para facilitar tudo, o Scratch tem a funcionalidade de duplicar. Então, eu posso clicar em um bloco com o botão direito e ele vai duplicar tudo que está abaixo daquele bloco para mim. E agora, com mais blocos, o nosso foguete pode ir mais longe. E você consegue perceber o que tem de errado aqui? Olha o tamanho do nosso código. Se eu quiser que ele vá mais longe, vai aumentar ainda mais o código. Daqui a pouco esse código está do tamanho de uma torre. E aí, para a gente não precisar fazer essa torre enorme, repetindo o bloco, a gente tem um bloco especial que faz isso para a gente. Aqui na área de controle, esse bloco especial, ele é amoroso, porque ele gosta de abraçar outros blocos. E esse bloco tem vários primos, mas o que a gente vai usar hoje é o repita. E ele vai repetir tudo que ele estiver abraçando. Por exemplo, vou colocar aqui, mova 10 passos e espere 0.1 segundo. E se eu quiser que ele ande mais longe, eu vou repetir mais vezes. E lá se vai nosso foguetinho. E o que a gente vai fazer agora é, automaticamente, quando o jogo começar, o nosso foguete já vai para o lugar dele. E o bloco que faz isso é um bloquinho chamado vá para. Só que esse bloco está parecendo meio complicado. Ele tem um número X e um número Y. O que é esse X e o Y? Você já ouviu falar de coordenadas? No Scratch, todo ator tem um endereço. Todas as pessoas têm um CEP, tem uma rua. E esse bloco é estranho, porque ele tem dois números aqui, o X e o Y. Mas não precisa se preocupar, porque esse X e Y vai ser fácil da gente entender. Pensa que esses números são o endereço de um ator. Sabe quando você está jogando xadrez, ou batalha naval, ou você vai no cinema, onde você precisa saber qual é a fileira que você está e qual é a cadeira que você está? São duas informações. No xadrez e no cinema, geralmente é uma letra e um número. No caso do Scratch, são dois números. Eu vou fazer um experimento aqui e presta atenção nesses dois numerinhos que está aqui no Vapara. Quando eu mover o meu bloco de lugar, esse número muda. Percebeu? Esse número ele sempre vai ser a posição que o meu foguete está agora. E a gente pode ver essa posição aqui também. E para facilitar usar esse bloco, eu vou colocar o foguete onde eu quero que ele comece e eu vou puxar esse vá para com os números que ele está para o começo do meu código. E deu certo. Agora, sempre que começa a nossa animação, o foguete vai estar no lugar certo. O que a gente fez aqui agora é preparar a animação para acontecer. Você já jogou algum jogo de tabuleiro? Onde você precisa, antes de começar a jogar, colocar as peças no lugar e preparar? O que a gente fez aqui foi isso. Antes de começar a nossa animação, a gente preparou o foguete e colocou ele no lugar certo. E durante o nosso jogo, a gente vai fazer muito isso. Então você vai me ouvir falar várias vezes que a gente está preparando um tabuleiro. E para dar outro efeito de distanciamento, a gente também vai mexer no tamanho do nosso foguete. Eu quero que ele comece num tamanho maior. Então eu vou vir aqui no ator e vou mudar o tamanho dele para 150. E quando as coisas estão perto da câmera, elas ficam super grandes. E quando as coisas estão longe da câmera, elas ficam menores. E o nosso foguete ele está partindo. Então o que a gente quer fazer? Diminuir um pouquinho o tamanho do foguete conforme ele vai para longe. Tem um bloco de aparência especial que vai ajudar a gente a fazer isso. Esse bloco se chama Mude Tananã no Tamanho. Se eu clicar nesse bloco, o meu ator cresce. E aí pausa o vídeo e pensa como você faria para ele diminuir o tamanho ao invés de aumentar. Se você pensou em colocar um menos antes do número, você acertou. Sempre que eu clicar e adicionar menos alguma coisa no tamanho, o meu ator vai diminuir. E percebe que eu estou tendo que clicar várias vezes para ele diminuir aqui. Se eu colocar isso dentro do repita, vamos ver o que acontece? Tá decolando e ficando pequenininho. Deixa eu clicar de novo. Opa! Por que ele continuou pequeno?
que a gente não preparou o tabuleiro para o tamanho. Quando começa a nossa animação, a gente já está pondo ele no lugar certo. O que a gente quer agora é colocar ele no tamanho certo também. O bloco que vai ser isso chama Defina o tamanho como tananã. Antes da animação, quando a bandeira verde for clicada, o nosso ator vai para o lugar certo e ele fica no tamanho certo. E depois ele tem a repetição. Eu vou mudar aqui, em vez de -5, vou por -3. Vamos ver como está na perspectiva do jogador. Não gostei, deixa eu pôr -5. Faltam poucas coisas para o nosso foguete ficar certo. E você já viu o foguete decolar desligado? É o que está acontecendo aqui na minha animação. Quando eu começo o jogo, ele está indo para o espaço, só que nem está saindo fogo do foguete. E nós temos duas fantasias para esse foguete. A gente tem uma dele voando e uma dele parado. E a gente já aprendeu como faz para trocar de fantasia do ator, você lembra? É o Mude para Fantasia. Ele está nos blocos de aparência. Quando começar a animação, a gente quer usar a fantasia parado. E aí o nosso ator ele vai ficar 1 segundo parado e depois ele vai começar a voar. Vou mudar para fantasia parado, vou esperar 1 segundo e vou mudar para fantasia voando. Vamos ver como ficou. Parado, saiu o foguinho, voou. E na nossa história, o foguete está sendo pilotado sozinho, mas a gente vai colocar um astronauta para pilotar com ele. Vou procurar um ator para o meu astronauta. Vamos achar um ator que tem animação de caminhada. Essa aqui tem animação de caminhada, só que ela tá sem capacete, não é recomendado isso na Lua. Tem um astronauta aqui, mas ele não tá andando. Ó, esse aqui é um bom candidato. Ele é meio astronauta e ele tá andando também. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Ah, achei perfeito, um cachorrinho astronauta que anda. Vamos ver como estão as fantasias desse ator. Ele tem algumas fantasias que ele tá andando e ele tem uma fantasia virada para trás. Eu vou tirar essa fantasia virada para trás porque a gente não precisa dela. Vou deixar só essas 3. O tamanho do astronauta tá meio grande, deixa eu deixar ele menor. Tamanho 60, tá bom. E no nosso código ele vai andar até o foguete, vai entrar antes do foguete decolar. Vou fazer um código parecido com o do foguete. Vai começar com o topete quando a bandeira verde for clicado. Lembra que eu quero colocar ele no lugar certo antes de começar o jogo. Estou preparando o tabuleiro. Então arrastei o cachorrinho para o lugar certo, peguei um bloco de movimento, vá para. E a animação vai ser parecida com a do foguete. O nosso cachorro ele já está apontando para a direita, então a única coisa que eu preciso fazer é mover alguns passos. E agora que a gente posicionou o astronauta no lugar certo antes da animação começar, a gente vai fazer ele andar. A gente vai usar o bloco repita. E assim como no foguete, a gente vai usar o mova. Ele vai andar um pouco mais devagar, então eu vou colocar 3 passos. E eu vou colocar um espere. Controle, espere 0.1. Ele tá andando lento demais e ele não tá chegando até o foguete a tempo. Então eu vou aumentar o número de vezes que ele vai andar e eu vou aumentar um pouquinho a velocidade para 5. E aí, esses números aqui não precisam ser iguais os meus e os seus. A gente vai mudar eles ao longo do projeto para ver o que fica melhor para cada um do nosso que a gente vai fazer. O foguete está partindo muito cedo, o cachorrinho não está conseguindo chegar a tempo. Eu vou aumentar um pouquinho a distância que ele está andando. E no foguete, clicar aqui no foguete, eu vou esperar 3 segundos para partir. Quase. Vou colocar ele para andar um pouquinho mais rápido, 6 passos. Vamos ver agora. O meu foguete vai esperar 4 segundos e agora vai. Perfeito. Para dar a impressão que ele entrou na nave, eu vou usar o bloco Aparência, Esconda. Aê! Perfeito, ele entrou na nave e deu certo. Só que ele tá passando pela frente da nave. Para ele passar por trás da nave, eu vou usar esse bloco especial chamado Vá para a camada de trás. O palco do Scratch ele é igual uma cebola. Ele tem as coisas que estão perto da câmera na camada da frente. O nosso cachorrinho estava passando pela frente do foguete. O que a gente fez agora é para ele passar por trás do foguete, na camada de trás. E o nosso cachorro sumiu. Como a gente esconde ele no final da animação, na hora de preparar o nosso tabuleiro, a gente vai ter que mostrar ele. Então eu vou pegar o bloco Mostra e colocar aqui na bandeira verde for clicado. Foi por trás, entrou. Perfeito. Agora o cachorrinho está andando até a nave espera ele, ele consegue entrar na nave antes de decolar. Ele está conseguindo andar sem mexer a perna. Por isso a gente pegou aquela fantasia do cachorrinho que ela tem efeito de animação. Enquanto ele estiver andando, eu vou usar o bloco Próxima Fantasia
para dar esse efeito aí de animação. Lembra que eu selecionei o ator do cachorro antes de fazer isso. E agora a gente tem um cachorro mais realista, que ele usa a perna para andar ao invés de flutuar. Só que a nossa animação tá muito pacata. Tem um cachorrinho tranquilo, saindo de foguete. Pra gente deixar a nossa história um pouco mais apimentada, a gente vai colocar um meteoro que tá vindo em direção à Lua e o cachorrinho tá fugindo desse meteoro. Eu vou criar um novo ator e eu vou procurar por Rock, R-O-C-K. Mas dessa vez não é Rocket, é Rock, de pedra. Vamos preparar o tabuleiro para o nosso meteoro? Onde o meteoro vai estar no começo da animação? Bloco de eventos, topete da bandeira verde. Quando a bandeira verde for clicado, onde vai estar o nosso meteoro? Eu vou colocar o meteoro lá em cima e vou usar o bloco Vapara. Lembra que esses números do Vapara, eles já vêm preparados para o lugar que o meteoro tá. E como o meteoro tá longe da câmera, a gente vai fazer ele ficar bem pequenininho no começo da animação. Defina o tamanho como 10%. Bom, ele sumiu de tão pequenininho que ele tá. E o nosso meteoro tá apontando para a direita. E como o meteoro também vai se mover, eu vou usar a mesma técnica do repita. Procurar o controle, o bloco repita, que é um bloco amoroso. Eu vou vir aqui em movimento. Vou colocar aqui mova 2 passos para o meteoro vir mais devagar. Vou colocar o meu bloco espere. E assim como a nave está diminuindo o tamanho quando ela vai para longe, o meteoro vai aumentar o tamanho quando ele está vindo para perto. Bloco de aparência, mude tananã no tamanho. Vou pôr mude 2. O nosso meteoro ele começou a crescer, mas ele nem chegou nem perto. Vamos melhorar um pouquinho os números aqui. Eu quero que ele repita 100 vezes e mude 2 no tamanho. Só que ó, o meteoro ele tá crescendo, mas ele não tá saindo do lugar. Por quê? Ele tem o mova 2 passos aqui, mas ele tá apontando para a direita. E se eu mudar a direção dele para cá? O que será que acontece? Ah, agora ele tá vindo certo. Para eu não ter que colocar a direção manualmente, aqui em movimento, eu tenho um bloco chamado aponte para tananã. E na hora que eu estiver preparando o tabuleiro do nosso meteoro, eu vou colocar aponte para Rocket Ship, que é o meu ator do foguete. Deixa eu trocar o nome dos atores aqui. Vamos pensar um nome legal pro foguete, vai ser foguete. O nome legal pro cachorro, caramelo. E o meteoro eu vou chamar de meteoro. Clicando no meteoro, nesse ator, agora sim o meu bloco vai estar escrito aponte para foguete. E agora que o meteoro está apontando para o foguete, antes de começar, as coisas começaram a ficar um pouco mais perigosas. Ele está partindo. Por algum motivo, o caramelo não está conseguindo chegar a tempo no foguete. Eu vou corrigir isso, fazendo o foguete esperar 5 segundos ao invés de 4. 5.5. Aí, beleza. Eu vou aumentar um pouquinho a distância que o meteoro está andando com esse repita aqui. Vai ser um número um pouco maior. E para as coisas ficarem um pouquinho mais perigosas, ao invés de apontar para o foguete, eu vou fazer o meteoro apontar para o caramelo. Mas ele está conseguindo fugir a tempo. E quando o meteoro bater, ele vai fazer um som. E lembra como a gente faz para adicionar som? Vou clicar no meu ator meteoro, vou clicar na aba sons e eu vou procurar um som aqui. Eu vou procurar um som de explosão, vou escrever boom. Vou usar essa. O nome desse som eu vou chamar de explosão. Não esquece de adicionar o som no ator do meteoro. E quando o meteoro terminar de andar, eu vou reproduzir esse som. Toque o som explosão. Vamos ver como está a nossa animação agora. O cachorrinho consegue chegar a tempo no foguete. O foguete decola. E o meteoro está chegando e é para ele explodir. Beleza? Tocou o som de explosão. Por último, quando o meteoro cair, ele vai jogar tudo para os ares. Então primeiro ele vai sumir, vou esconder. E já que a gente está escondendo ele, eu vou ter que mostrar ele na hora de iniciar a animação de novo. E eu vou adicionar um outro cenário. Como você acha que a Lua ia ficar depois que batesse um meteoro nela? Eu vou adicionar um cenário aqui do espaço sem a Lua. Não vai sobrar nada. E não vamos esquecer de dar nome para os cenários. Esse aqui eu vou apagar, não preciso dele. O primeiro, que é o da Lua, eu vou chamar de Lua. E o segundo da galáxia, eu vou chamar de Sem Lua.
E vamos lá no código do meteoro. Quando o meteoro bater, eu vou mudar para o cenário sem lua. E lá no começo da minha animação, para eu preparar o tabuleiro, eu vou mudar para o cenário lua. Vamos ver como ficou até agora. Corre, cachorrinho. Fugiu. Fugiu a tempo, vai explodir a lua, vamos ver. Beleza. A parte mais difícil desse projeto é acertar os números, então vou dar algumas dicas para vocês. Para deixar um ator mais rápido, você tem que trocar esse mova tanana passos para um número maior. E se o seu ator não está chegando no lugar que você quer ou se ele está passando, você muda o número que está aqui no repita. E o que eu quero é que você brinque com os números. Faz um teste aí, um final triste e um final feliz. Faz um final triste onde o foguete não consegue partir, ou talvez um final onde o foguete parte sem o nosso ator principal, ou um cenário onde o meteoro não tá vindo, ou um cenário onde o meteoro chega rápido antes de tudo acontecer. E aí você pega o final que você mais gostou e compartilha com as pessoas para elas assistirem. Se você tiver com algum problema no seu exercício, fica até o final do vídeo que a gente vai fazer uma revisão de tudo aqui. Mas antes disso, não esquece de curtir o vídeo caso você não esteja no YouTube. E se você tiver qualquer dúvida, pode deixar um comentário nas nossas redes sociais. Compartilhe o vídeo com quem você acha que vai gostar. Caso você conheça alguma criança com interesse em aulas ao vivo gratuitas, pode entrar em ensineumacriança.com.br, que assim que a gente abrir mais turmas, a gente fala com você. E para recapitular o que a gente fez hoje, nós temos um palco com 2 cenários, um cenário com o nome Lua e um cenário com o nome Sem Lua. Nós temos o primeiro ator, que é o foguete, e olha o que esse ator faz. O topete dele é quando a bandeira verde for clicada, então ele vai começar junto com a animação. As primeiras coisas que a gente está fazendo aqui é preparar o tabuleiro. Nunca se esqueça de preparar o tabuleiro, que é antes da gente começar um jogo, a gente coloca todas as peças no lugar. E aí esse foguete, ele está indo para a posição dele, a gente está definindo o tamanho dele e a gente está colocando a fantasia de parado nele. Depois de 5 segundos esperando, ele vai começar a voar. Então ele troca para fantasia voando e tem o bloco de repetição aqui com os números que eu fui descobrindo ao longo do nosso exercício. Esse bloco de repita serve para fazer a animação, que é mover ele e diminuir o tamanho dele. Esse espere 0.1 segundo aqui, tá aqui porque o nosso computador ele é muito rápido e a gente está pedindo para ele dar uma respiradinha. A gente também tem o caramelo astronauta, a gente prepara ele no tabuleiro também, mostrando ele, mandando ele para a camada de trás e colocando ele na posição certa. E aí depois a gente tem a repetição para a animação dele e por último a gente esconde o caramelo para dar o efeito dele estar entrando na nave. E por último, a gente tem o meteoro, que ele também tem os bloquinhos aqui de preparação do tabuleiro. Ele coloca o cenário certo da lua, ele mostra o meteoro lá no cantinho da tela, num tamanho pequeno, e aí ele tem a repetição da animação aqui, que vai andando em direção ao caramelo, e quando essa animação terminar, um som de explosão toca e a gente muda para o cenário sem lua. E para esse som de explosão tocar, a gente veio aqui na aba de sons do meteoro e a gente adicionou esse som explosão. E eu espero muito que você tenha gostado da nossa animação de hoje. E na nossa próxima atividade a gente vai fazer um jogo. Fica ligado na nossa rede social que quando ela sair a gente vai avisar por lá. Tchau!